Alívio e debates nos Estados Unidos. É grave o estado de saúde do suspeito do atentado à Maratona de Boston, que foi preso nesta sexta-feira depois de quase 24 horas de cerco. Johar Tsarnaev tem 19 anos e está hospitalizado. A Polícia Federal Americana planeja interrogá-lo assim que ele melhore e sem a presença de um advogado. Depois da mega operação policial desta sexta-feira, começam a surgir novas informações sobre os suspeitos. Nós vamos até Boston, onde está a correspondente Sandra Coutinho. Muito boa tarde. Sandra, você está diante do hospital onde está internado o suspeito preso. Qual o estado de saúde dele? Já tem alguma informação, Sandra? Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos. Não, a polícia, nem os médicos, ninguém ainda divulgou nenhum boletim médico sobre o estado de saúde de Johar Tsarnaev. A gente via ali atrás vários policiais na porta. O jovem está algemado à cama. 2 policiais permanecem no quarto dele 24 horas por dia. Houve informações de que haveria a divulgação de um boletim médico, mas isso ainda não aconteceu. Os investigadores esperam que o estado de saúde dele melhore, porque gostariam de ouvir Johar Tsarnaev nas próximas 48 horas. Isso sem a presença de um advogado, porque apesar de ele ter ouvido os Miranda Rights, os direitos de Miranda, que são aquela fala que os policiais repetem no momento da prisão de um suspeito, de que ele teria direito a um advogado, que ele teria direito de permanecer em silêncio. Isso provavelmente não vai acontecer. Johar provavelmente vai ser incluído no que se chama de exceção de segurança pública. É uma medida que permite que os investigadores conversem com ele sem a presença de um advogado e evita que ele tenha o direito de permanecer calado, porque neste momento é muito importante que se saibam as motivações, os métodos usados, se há cúmplices, se não há. Tudo isso são perguntas que não só a polícia de Boston quer saber as respostas, mas também toda a população de Boston e dos Estados Unidos. Quais são as novidades das investigações? Já foram divulgados dados novos sobre a possível motivação desses autores? Olha, Ana Paula, ainda não. Ainda depende muito desse depoimento do Johar, que permanece internado aqui em estado grave, é a única informação que nós temos. Mas o Boston Globe, que é o principal jornal local aqui da cidade de Boston, divulgou algumas coisas curiosas. Por exemplo, na quarta-feira, 2 dias depois dos atentados, portanto, se ele for realmente o responsável pelos atentados, de ele ter participado da explosão que deixou 183 pessoas feridas e 3 mortos, Johar teria participado de uma festa na universidade. Ele voltou ao campus, participou normalmente das aulas, fez ginástica, participou dessa festa durante a noite e continuou a conviver normalmente com os colegas de universidade, que todos consideravam ele um garoto normal, educado, estudioso. Uma outra informação divulgada também esta manhã é de que as 3 pessoas que foram presas numa cidade vizinha aqui de Cambridge, nos arredores de Boston, que teriam alguma ligação com Johar e o irmão dele, Tamerlan, já foram liberadas pela polícia. Portanto, de acordo com as investigações, neste momento, acredita-se que os 2, pelo menos aqui nos Estados Unidos, agiram sozinhos. Se eles tinham ligação com o grupo fora dos Estados Unidos, isso é uma outra questão que a polícia ainda está investigando. Uma outra informação divulgada também desde a noite de ontem é que Tamerlan chegou a ser investigado, chegou a ser questionado pelo FBI em 2011, a pedido do governo russo, que suspeitava de que ele tinha ligações com grupos separatistas radicais chechenos. Nos sites de relacionamento, os 2 irmãos tinham links para sites radicais islâmicos e sites separatistas chechenos. Sandra, eu estou curiosa para saber como está a cobertura da imprensa americana sobre esse caso, porque ontem você mesmo mostrou no Jornal das 10 a alegria da população, dos moradores de Watertown, quando saiu a notícia, então, que o suspeito havia sido preso. Eu queria saber qual é o teor, qual é o tom da cobertura da imprensa americana sobre esse caso. Olha, o tom hoje certamente é de alívio pelo fato de Johar ter sido preso.
principalmente pelo fato dele ter sido preso com vida, Ana Paula, porque eu acho que a grande angústia de toda a imprensa, de toda a população americana neste momento, é não saber respostas para todas as perguntas que ficaram no ar desde segunda-feira. O fato de Johar estar vivo certamente vai ajudar muito a ter essas respostas. A imprensa toda tenta descobrir, rastrear, montar o quebra-cabeça do passado desses dois jovens, que são descritos pelos amigos como pessoas amigáveis, educadas, estudiosas. É muito difícil para todo mundo entender o que aconteceu ontem. Um dos jovens que estudaram com Johar, com quem eu conversei lá em Boston, ele me dizia que ficou com uma sensação de insegurança muito grande pelo fato de imaginar que um rapaz tão comum, tão normal, tão parecido com todos os outros como Johar, pudesse ser o responsável pelos atentados. Ele ficou dizendo, puxa, isso me dá uma sensação muito grande de insegurança, porque se o Johar podia ser um terrorista, qualquer um podia. E por isso é tão importante essa sensação, ao mesmo tempo de alívio, ao mesmo tempo na cobertura da imprensa, né, para responder a tua pergunta. Tem uma sensação de alívio, tem uma sensação de cautela, para em nenhum momento acusar eles sem ter as provas, né, eles por enquanto são apenas suspeitos, eles ainda não foram condenados, e há também muita discussão a respeito dos direitos deles. O que a gente estava conversando mais cedo, foram lidos os direitos de Miranda para ele no momento da prisão, para o Johar no momento da prisão. Isso houve uma grande polêmica sobre os direitos que ele poderia ter pelo fato de ele ter cometido um ato terrorista. Existe também a discussão legal, porque o estado de Massachusetts não prevê pena de morte, mas se ele for realmente considerado o culpado pelos atentados de segunda-feira, ele pode ser condenado por um crime federal de terrorismo. Portanto, ele poderia sim ser condenado à pena capital. São essas as discussões na imprensa americana nesta manhã. Obrigada, Sandra. Bom trabalho para você em Boston. Qualquer nova informação, por favor, nos chame aqui.